Foi turma do livro Cura e Libertação, José Carlos de Luca, no capítulo Abismo ou Ponte. Nós temos aqui o texto que fala: você é um servo de Deus. A primeira pista é a seguinte: Jesus nos chama de servos. Portanto, ele diz o que somos. Qual é a nossa função no mundo? Qual o papel que precisamos desempenhar para sermos felizes? Nascemos para servir e não apenas para sermos servidos. Aí está a raiz de muito de nossos males, porque a maioria de nós gosta de ser servido e poucos sentem felizes em servir. A sociedade materialista não dá valor aos que servem, esquecendo-se de que Deus nos serve até hoje através das infindáveis mecanismos de sustentação da nossa vida física, emocional, social e espiritual. Muitos acreditam que servir é estar por baixo, é algo humilhante, quando Jesus nos revela que se alguém quiser ser o primeiro, que seja antes o servo de todos. Ignoramos que, servindo desinteressadamente ao nosso semelhante, acionamos os mecanismos da nossa evolução, ao contrário daquele que vive para ser servido e que apenas retarda seu progresso. Quem serve conquista méritos preciosos, amplia suas capacidades e talentos, encontra um verdadeiro tesouro de bênçãos, pois entra em harmonia com a lei espiritual da abundância. Jesus afirma que veio para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. A provisão de Deus é infinita. Os celeiros divinos estão fartos de bênçãos a todos os filhos que assumam essa condição de trabalhadores do Pai. Para que a lei da abundância me cubra de bênçãos, eu preciso favorecer os outros com a aplicação dos recursos de que disponho. As leis espirituais funcionam na base da reciprocidade. O que você quer receber, primeiramente, precisa dar. Deus é o patrão mais generoso que existe, pois remunera abundantemente o servo bom e fiel. Ser servo de Deus é trabalhar para Deus. E assim deveremos nos comportar no âmbito das nossas relações pessoais e sociais. Na minha atividade profissional, eu trabalho para Deus, realizando o melhor ao meu alcance em favor das pessoas que precisam dos meus produtos ou serviços. Na família, eu trabalho para Deus, servindo aos meus familiares. Com os amigos, eu sirvo ao Pai oferecendo o melhor da minha amizade. Em relação aos menos favorecidos, eu trabalho para Deus, compartilhando com eles os recursos de que já disponho. Não esqueçamos, porém, que servir é ir além do próprio dever, é oferecer um toque a mais de capricho, gentileza e cuidado. Esse é o servo bom e fiel, a que Jesus se refere, o qual entrará no gozo do Senhor. Dá para imaginarmos o significado dessa expressão? Entrar no gozo do Senhor é participar da alegria de Deus e assim nossa vida automaticamente se tornará alegre e feliz. A maior ajuda que uma pessoa pode fazer a si mesma é socorrer outra em dificuldade. Meditemos nessas palavras de Jesus. Deem aos outros e Deus dará a vocês. Quando me abro para o próximo, Deus se abre para mim. Quando me fecho no egoísmo, tranco as portas para o socorro de Deus. Servimos alguém quando colocamos os nossos talentos e recursos não apenas em função das nossas necessidades individuais, mas também em favor das necessidades do próximo. Conheci um médico cardiologista de renome em São Paulo, com vasta e abastada clientela. Ele me revelou que reserva vários horários em sua agenda para atender pessoas que, por falta de recursos financeiros, não lhe podem pagar a consulta. Eu o elogiei pela atitude e ele me disse que não estava fazendo nada demais, pois não havia se formado médico para socorrer apenas os ricos, mas sim para socorrer pessoas doentes, independentemente de sua condição financeira. Ele brincou comigo dizendo que se o infarte não escolhe classe social para atacar, ele como médico também não poderia fazer essa opção. Esse médico é um servo de Deus, um servo da vida, porque é um servo de todos. Sua clientela aumenta a cada dia, no entanto, sua maior felicidade, segundo ele mesmo fez questão de frisar, é ajudar os menos favorecidos socialmente, porque é extremamente prazeroso restituir a saúde de um homem cuja família depende exclusivamente do seu trabalho para sobreviver. Os familiares nada pagam pelo seu trabalho, os familiares nada pagam pelo meu trabalho, mas recebo honorários com elevadas somas de gratidão e carinho, e isso não tem dinheiro que pague, disse-me o médico emocionado.
Pensando nisso, eu me lembrei de um pensamento de Batuíra. Fora do trabalho que se expressa em serviço ao bem geral, estamos todos conosco. Estamos conosco, mas dentro do serviço que se expressa em trabalho constante no bem dos outros e na felicidade de todos. Estamos e estaremos com Jesus. A dor vem para induzir a crescer. Esse daí eu vou deixar para amanhã. O texto é bem longo. Esse eu vou deixar para amanhã. Então, aqui ele fala o seguinte: você ser um servo de Deus, na verdade, cai até, inclusive, para uma capacitação que eu fiz hoje, essa semana, com um grupo de uma equipe de pizzaria, que a gente faz uma vez por mês esses encontros. E caiu a palavra colaborar. Quando você se torna um servo de Deus, você não coopera mais com as pessoas. Cooperar é uma ajuda ali naquele momento, às vezes por uma obrigação, né? Por uma amizade, por uma lealdade, ou seja, acaba sendo uma obrigação. O cooperar é algo de princípio, de valor. É algo que você se acha na obrigação de fazer. Ninguém precisa mandar. Então você faz, você está cooperando. A colaboração, ela vai muito além disso. Você faz a sua parte, você faz a parte do outro e você enxerga o todo. Como que funciona o mecanismo entre as pessoas. Então você colabora para que todos interajam no intuito, num objetivo, em alguma meta em comum. Isso veio a calhar no grupo com quem eu trabalhei segunda-feira. Hoje foi falado que a mensagem nesse livro que eu leio todos os dias para minha turma no WhatsApp, veio a mensagem 95, que ele fala: fazei ao outro o que gostaria que fizesse com você. E além de tudo, hoje, na hidroginástica, eu conversando com uma amiga, eu falei para ela assim, quando eu começo a pensar muito em mim, não dá legal. Começa a dar as coisas errado. Falei, eu quando eu entrei na hidroginástica, eu entrei e estou nela por uma necessidade física, de saúde. Não é por graça, né? E eu falei, eu vou começar a me cuidar. Aí eu comecei a marcar massagem para mim, comecei a fazer a hidro, comecei a passear, comecei a fazer coisas só para mim. Independente se eu ajudava pessoas ou não, eu comecei a me olhar. Começou a dar problema na minha casa. Beleza. Eu tive que tirar dinheiro que eu estava gastando comigo para casa. E ainda não foi o suficiente, os problemas foram aumentando. Eu falei, mas o que é que Deus espera de mim, afinal de contas? Eu tenho minhas atividades que eu faço desde quando eu me aposentei. O canal do YouTube é um deles. Os estudos diários, eu procuro ser rígida. Não tenho o horário certo, mas eu procuro fazer de segunda a sexta, sem falhar. Eu comecei a falhar. Devido aos problemas que eu estava enfrentando em casa, eu comecei um dia eu faço, outro dia não deu, outro dia eu fui fazer tarde demais, as pessoas acabam, como não tem um horário certo, as pessoas se afastam também do canal, a coisa estava andando errado. Aí apareceram problemas de outras pessoas e eu comecei a me envolver nos problemas dessas outras pessoas. Parece que a coisa está começando a andar de novo na minha vida. Parece não, estão. Então, eu fico naquela situação assim, não adianta eu querer cooperar com as pessoas. Eu preciso colaborar. Eu preciso sempre estar fazendo a mais, porque o meu problema, ele se torna menor. Eu consigo enxergar o problema, eu consigo resolver o meu problema mediante ao trabalho que eu faço com outras pessoas, focando no problema de outras pessoas. Então, o texto, ele mostra pra gente não que a gente vai ter condições de fazer isso o tempo todo, mas toda vez que tiver condições, faça. Porque Deus espera isso da gente. Quanto mais a gente colabora com outros, Ele colabora com a gente. Não é um toma lá da cá, mas é o plantar e colher. E isso é uma lei natural. Nós temos
a chance de ser útil a todo momento. E não é só com dinheiro, com ajuda financeira. Essa talvez a gente nem tenha. Mas a gente tem uma palavra, um abraço, um sorriso. Tem dias que eu amanheço no WhatsApp mandando piada para os meus amigos. Falo, não importa que o dia tá frio, que você acordou mal-humorado, vamos rir. Leia ou então veja a piada que eu mandei aí. Tem dias que eu mando uma mensagem edificante, tem dias que eu mando um áudio, uma música. Eu vou variando a forma de chegar aos meus amigos. E sempre tem um que vai dar o retorno e vai falar assim, Patrícia, aquilo que você mandou foi na hora certa, eu precisava. Então, a nossa ligação com as amizades, com a família, o pessoal com quem a gente trabalha, com quem a gente lida no dia a dia, que são apenas colegas, eles estão esperando da gente, às vezes, uma palavra. Não estão esperando muita coisa. Ou um ouvido. Eles querem falar. E muitas das vezes a gente faz o que mesmo? Tô sem tempo, tô na correria. Ai, desculpa de ser tão ausente na sua vida. Ai, desculpa de não te dar bom dia todo dia. Ah, desculpa sumir, mas eu tô aqui. Essas palavras, gente, não influenciam positivo na vida de ninguém. Porque vem uma mensagem por trás dessa correria toda do tipo assim, você fica sempre em segundo plano. Eu tenho outras prioridades que não seja você. Então, quando a gente utiliza essa desculpa, né, que não está podendo falar porque está corrido, porque uma coisa é um dia, né? Um dia você acorda de manhã, sai correndo para o trabalho, chega atrasado, o dia foi difícil, chega em casa, tem que lavar a louça, fazer comida, nem chegou perto do celular, porque não deu tempo, de fato, de olhar para o celular. Às vezes eu estou com visita em casa, eu não olho para o celular. Aí eu vou de noite e falo para os meus amigos, falo, desculpa, hoje eu estava com visita em casa e eu não olho o celular. Enquanto a pessoa não vai embora, eu não olho. Aí a pessoa foi embora, eu fui limpar a casa, fui arrumar a mesa e tal, e agora, 11 horas da noite, é que eu fui parar. Nesses dias, esquece, a Patrícia não vai aparecer. Mas é uma vez ou outra. Agora tem gente que some. Aí quando volta com aquela cara de pau, assim, do tipo, ai, eu tô numa correria, você não faz ideia. Já pensou todo dia você não ter tempo para falar um bom dia para um amigo teu, para um familiar teu? A sensação que dá é que você é segunda opção, que você não é prioridade, você não é importante. Então, eu procuro, pelo menos disso, ser presente, eu procuro ser atenta. Se, às vezes, um bom dia, uma mensagem, uma brincadeira, uma piada, uma foto, alegra o dia de uma pessoa, melhora o dia dela, eu fico melhor ainda, porque eu me sinto útil, porque eu me sinto importante, porque eu sinto que eu sou uma serva de Deus. Eu estou indo ali com a palavra dele, mesmo que seja numa brincadeira, num ato de humor. Eu estou levando palavras, gestos, carinho, que aquela pessoa se sinta acolhida, de forma que ela também se sinta que ela não está sozinha. Ela pode contar comigo. Eu saí lá, eu estava conversando com essa amiga na Hidro, falei para ela assim, enquanto eu estava fazendo coisas só para mim, não estava caminhando. Eu tentei, eu vou olhar agora só para mim. Não tenho mais aluno, não tenho filho, não tenho pai, não tenho mais nada. Eu vou olhar só para mim. Eu tentei, não dá certo. Nós não nascemos para ficar olhando para o próprio umbigo. Não dá certo. E quem consegue, parabéns, porque não dá certo. Porque não é isso que Deus espera de nós. Ele quer que nós sejamos servos. Nós não viemos para ser servidos, nós viemos para servir. Teve uma época que a católica eles têm uma campanha por ano e eles fazem uma frase, né? E teve um ano que a católica me ganhou. Eles fizeram tanto trabalho em prol do próximo e a frase que eles utilizaram foi bem essa: nós viemos para servir e não para ser servido. Naquele ano eu ajudei muito as campanhas da católica, a qual eu me liguei na época, né? Tem várias igrejas católicas. Na igreja que eu me liguei na época, eu trabalhei muito com eles. Eles realmente serviram o ano inteiro. Pessoas de rua, pessoas que vivem à margem, pessoas cadastradas na igreja que passavam lá para pegar uma cesta básica. Então, independente da religião que a gente tem, nós podemos nos comprometer com o próximo. Porque o próximo é qualquer um.
Não depende a bandeira, a placa de uma igreja. Quando nós somos servos de qualquer um. Pessoas conhecidas, desconhecidas, pessoas grandes, pessoas pequenas, pessoas ricas, pessoas pobres. Olha o que esse médico fez. Ele atende os ricos, que pagam uma consulta alta. Porém, ele atende os pobres, que não pagam nada. O meu médico, o reumatologista que eu passo, Dr. Jonas, a consulta dele está R$ 300. Não é todo mundo que consegue pagar uma consulta dessa. Eu fui nele há mais de um mês atrás e falei, doutor, o senhor quer que eu volte daqui a 30 dias? Eu não tenho R$ 300 para te dar daqui a 30 dias. Quando o retorno é de 15 dias, eu sei que é de graça, mas 30 dias o senhor vai querer me cobrar uma nova consulta. Eu não tenho. Ele falou, Patrícia, se acalma. Aqui não tem nada disso. Eu quero te ver daqui a 30 dias. Volta daqui a 30 dias. Não tem que pagar nada. Eu olhei para a cara dele e me surpreendi, porque geralmente os médicos são mercenários. Tem que pagar e acabou, não tem conversa. Aí eu achei bonitinho o jeito que ele falou, aqui não tem nada disso, eu preciso te ver daqui a 30 dias, quero ver se o remédio fez efeito ou não. E é para voltar, mocinha. E eu voltei, e eu não paguei nada. Quando ele tem aqueles remédios que são amostra grátis, mesmo que eu tenha condições de comprar um remédio, ele dá a amostra para mim, para o meu irmão. Ou ele conseguiu uma outra moça lá que pega remédio pelo SUS e que às vezes sobra a medicação dela, que ela pega muito. Ele me deu o telefone dessa moça para eu pegar a medicação com ela gratuito. É o tipo do médico que está sempre buscando alguma coisa a mais. Ele é um servo de Deus. Ele não faz só o que a profissão manda. E aí eu fui olhar para trás assim e falei, caramba, sem querer, na minha profissão, eu acho que eu também fui uma serva de Deus. Porque quantas vezes eu gastei do meu salário para trabalhar em prol dos meus alunos, para trabalhar com os meus parceiros, desde os cafezinhos que eu oferecia aos parceiros, até presentinho, homenagem, compra de coisas assim para agradar pessoas que trabalhavam comigo, que traziam o seu melhor para os meus alunos. Presentes para os meus alunos eu dei de tudo que é tipo que vocês podem imaginar. Às vezes em datas, às vezes fora de data. Aluno que vinha, às vezes, fedido na sala de aula, que os outros não conseguiam chegar perto. Eu atravessava a rua e ia na lojinha que tem na frente da escola e falava, Cris, a dona da lojinha, tira essa roupa dessa criança e bota outra nova. Da cabeça aos pés, vê o que você faz aí. Depois eu vejo como é que eu faço para te pagar. Então eu tinha uma parceira que me ajudava a fazer isso. Que também fazia o a mais, porque ela também podia ser uma mercenária e falar assim, não, primeiro você paga, depois você leva. Mas não. No meu caminho eu encontrei muitas pessoas que são servas de Deus. Pessoas que agem sem querer nada em troca. Pelo simples fato de querer ver o outro bem. Há pouco tempo, eu tenho um amigo que ele faz tudo, praticamente, que eu pedi para ele na minha casa. Ele só não faz aquilo que ele não consegue. E o que ele acha que consegue, mesmo que sem ter certeza, ele se propõe e vem fazer. Deu problema no cano em casa, ele veio aqui 4 vezes tentar mexer nesse cano. Ele não conseguiu, ele trouxe uma pessoa, a pessoa também veio como serva. Não me cobrou um centavo. Já a primeira pessoa que veio para ver o cano me cobrou 1.200. Uma coisa que na internet tá lá a taxa geral que eles cobram de 300 a 400 reais. O cara viu o tamanho da minha casa, viu que é sozinha, 1.200. Então existem pessoas que fazem a mais, e o que faz a mais é tido como servo de Deus. E quando nós somos servos de Deus, nós conseguimos às vezes curar nossa alma, que está triste, que está se sentindo sozinha, que está se sentindo deprimida. Porque quando a gente serve, é natural a gente fazer alguém feliz. E vendo a felicidade de alguém, a gente também fica feliz. É o efeito dominó, efeito cascata. O que o outro sente, nós também sentimos. Alegra o nosso coração. Então é bom servir, sem querer nada em troca. O André Luiz, ele foi salvo porque ele fazia atendimentos gratuitos no final das suas consultas. Uma mulher que, se quem assistiu o filme ou leu a obra do Chico Xavier, com André Luiz, Nosso Lar, sabe que ele só foi salvo do umbral
porque uma paciente dele, que era atendida gratuitamente nos finais de consulta, foi a única, não foi nem a família dele, nem ninguém próximo, foi a única que orava para que ele estivesse num bom lugar, que Deus amparasse a alma dele. E foi essa paciente que tirou ele do umbral, porque nem a própria família orava pelo André Luiz. Ele deixou algumas marcas tristes nas pessoas. Mas aquela mulher era grata de coração porque ele atendia ela gratuitamente. Ela não tinha condições de pagar a consulta. E ela foi melhorando o físico dela, a saúde dela, graças aos tratamentos que ele indicou. Gratuitamente. E ele fazia isso com má vontade, hein? Se ele tivesse feito então com boa vontade, imagina só, ele não teria nem passado pelo umbral. Mas aquela mulher salvou o André Luiz porque ele fez trabalho a mais. Mesmo com má vontade, ela se beneficiou daquele momento que ele fez algo a mais, sem cobrar nada em troca. E isso tocou o coração dela e ela tocou Jesus, ela tocou a equipe espiritual que foi lá socorrer o André Luiz e tirar ele do umbral. Não estou dizendo aqui que toda vez que a gente fizer coisa boa significa que nós vamos sair do umbral. Cada um vai receber de acordo com a sua obra. Se a gente for fazer o bem pensando que lá no final nós vamos receber algo em troca, então a gente já recebeu. Não vai dar certo. O que dá certo é fazer despretensiosamente. Eu estou fazendo porque eu quero fazer, porque eu gosto de fazer. Eu quero ver o outro feliz. Eu fico feliz com a felicidade do próximo. Quando é despretensioso, quando é uma colaboração, aí a coisa anda naturalmente. Jesus dizia: bem-aventurados o homem de boa vontade, puro de coração, que faz as coisas sem querer nada em troca. Francisco de Assis fez uma oração: bem-aventurados o homem de boa vontade. Procurem essa oração. Essa oração deveria fazer parte do nosso dia a dia, para a gente entender o que é servir com boa vontade, servir sem querer nada em troca. Procurem essa oração. Bem-aventurados o homem de boa vontade. Vocês vão ver exatamente isso que o De Luca quis dizer com esse pedacinho, esse trecho do texto. E vamos ser esse homem de boa vontade, que colabora, que faz muito mais do que aquele homem que coopera, que trabalha em prol do próximo sem querer nada em troca. E vocês vão ver que isso traz uma paz, um equilíbrio, uma alegria para nós mesmos. Quem ganha somos nós. A pessoa que fica alegre fica lá, obrigado, obrigado. A gente fala, não precisa falar obrigado não, porque para nós já está tudo certo. Nós já estamos felizes com aquilo. Não tem necessidade da pessoa agradecer tanto. Por educação, ela vai falar um obrigado, está tudo certo. Agora, se ela ficar engrandecendo demais, que você fez algo extraordinário na vida dela, e você achar que fez, aí já é vaidade. Nós não podemos achar que nós fizemos muita coisa. Então, é despretensiosamente, com boa vontade, a título de querer colaborar com o próximo, de ajudar sem querer nada em troca. Como você gostaria de ser ajudado no momento de necessidade. Fazer ao outro exatamente como você gostaria que fizesse com você. Dá resultado. Nós nascemos, estamos nesse mundo de prova e expiação a título de servir e não de ser servido. Beleza?